Antiga Pérsia, destemida, formidável, incansável, por séculos recoberta de mistérios, um império sem paralelos em conquistas e riquezas. Criar um império do tamanho do Império Persa, obviamente requer perícia militar. Do norte da África à Ásia, foi uma civilização liderada por gigantes admiráveis, ambiciosos e todos poderosos. Ciro o Grande é um dos poucos que merecem esse epiteto. O Império Persa criou algumas das construções mais surpreendentes que o mundo já viu. Magníficos palácios erigidos no meio do deserto, estradas, pontes e canais. Porém, uma antiga rivalidade com a Grécia resultaria em um confronto que mudaria o curso da história para sempre? O povo persa viveu às margens do Golfo Pérsico, onde hoje se localiza o Irã. Por séculos, a Pérsia viveu sob jugo de outros povos, como os assírios, os babilônios e os medos. Porém, em 550 a.C., os persas estavam prontos para deixar sua marca na história. Sob o comando de Ciro o Grande, os persas se rebelaram contra o Império Medo, que dominava a região. As vitórias sobre os medos deu a Ciro o controle sobre o vasto território, dando início à expansão do novo Império Persa. Ciro consolidou seu poder após derrotar o Império Babilônico e outros reinos rivais. Contudo, manter um vasto império apenas por meio da violência é uma tarefa muito difícil, por isso o imperador adotou práticas incomuns para aquela época. Os persas indicavam governantes para os povos conquistados. O império era muito tolerante com as diversas religiões. Eles tinham como crença o zoroastrismo, mas não impuseram sua fé aos povos sob seu domínio. A Bíblia cita que no Antigo Testamento, Ciro foi ungido por Deus para libertar o povo judeu que havia sido escravizado há mais de 70 anos. Quando conquistou a Babilônia, Ciro libertou todos os escravos judeus e permitiu que eles voltassem à Palestina, sua terra natal, e construíssem um templo em Jerusalém em honra do Deus de Israel. Até o fim de sua vida, Ciro o Grande continuou expandindo seu império, mas foi sob o comando de seu filho, Cambises II, que o Império Persa dominou. O Egito é a região mais rica do mundo naquela época. Agora o Império Persa reinava soberano sobre o Oriente Médio e parte da África e Europa. No governo de Dário. Um dos problemas de se ter um vasto império é a dificuldade de comunicação, pois as notícias podiam demorar meses para chegar de um canto a outro do império. Para resolver este problema, foi construída a Estrada Real Persa, que tinha aproximadamente 2.000 quilômetros de comprimento. A Estrada Real, juntamente com outras estradas secundárias, cortavam todo o Império Persa. Aproveitando a Estrada Real, foi criado o Império do Serviço de Mensageiros nunca antes visto. Os cavaleiros partiam em alta velocidade com suas mensagens até chegarem em um posto onde poderiam pegar outro cavalo descansado ou passar a mensagem para outro mensageiro, seguir viagem. Haviam centenas desses postos de correio por todo o Império. Dessa forma, as mensagens que levavam até meses para chegar estavam disponíveis no prazo máximo de 15 dias. De Dário o Grande, o Império Persa conquistou proporções assombrosas, mas Dário não estava satisfeito. Havia ainda um território que ele queria controlar, as fartas riquezas do norte da África. Estava determinado em construir uma passagem lá. Fez com que seus engenheiros projetassem um canal gigante ligando o Mediterrâneo e o Mar Vermelho. Os engenheiros de Dário usavam ferramentas de bronze e ferro para abrir o canal. 7 anos foram necessários para concluir. Partes do canal entre o rio Nilo e o Mar Vermelho não eram canais de fato. Eram apenas trechos secos, através dos quais os navios podiam ser arrastados até alcançar uma profundidade adequada onde podiam navegar de novo.
Para controlar o império gigantesco, Dário dividiu o Império Persa em províncias chamadas de satrópias e nomeou um administrador, o sátrapo, para cada uma delas. O rei enviava regularmente inspetores a fim de investigar a conduta do governo. A riqueza das cidades gregas como Atenas, Esparta e Tebas acabou atraindo a cobiça do poderoso Império Persa por volta do ano 490 a.C. Dário tentou uma investigada contra os gregos, mas foi derrotado por Atenas. Depois de Dário I, Xerxes I e seu filho Artaxerxes tentaram conquistar novamente a Grécia, mas foram impedidos em 332 a.C. Alexandre o Grande, imperador da Macedônia, que já havia tomado a Grécia, aproveitou o momento de fraqueza dos inimigos persas e empreendeu uma grande batalha para dominar todo o território. Em 313 a.C., o Império Persa, sob o comando de Dário III, caiu diante do exército de Alexandre o Grande da Macedônia. Os primeiros exemplos das artes de decoração dos persas eram de desenhos de animais e figuras femininas modeladas em argila. A produção de tecidos também era importante durante um período da civilização persa. Eles continham belos desenhos de animais, caças e vegetais, sempre de forma simétrica e dentro de medalhões. A arte dos povos persas era algo bastante rico, principalmente sua arquitetura. Os primeiros trabalhos artísticos dos persas eram com argila e cerâmica, através das esculturas e outros artefatos. Mas depois do século VII, depois de Cristo, depois da invasão árabe, a escultura perdeu lugar para a arquitetura. E aí deu fase à esplendosa da arquitetura da Pérsia. Acredita-se que eles construíram seus palácios através da escreversão de grandes pedras. O Império Persa foi, em resumo, um império poderosíssimo, que tem sua cultura presente até mesmo nos dias atuais.